E aí, corintiano, corintiana, tudo certo? Bom, vamos conversar um pouco, bater um papo aqui. Terminou agora há pouco Racing do Uruguai 0, Corinthians 1. Uma vitória bem importante para o Corinthians continuar o caminho da Sul-Americana, visto que estava um pouco ameaçada. Agora, se eu não me engano, tem que contar com. Deixa eu até olhar aqui para não falar besteira, mas eu acho que tem que contar com resultados do Huracan contra o América de Cali, mas acho bem difícil, né? O Corinthians está com 8 pontos, vai a 11 também, só que o saldo de gols é bem inferior. Então, acho que o Corinthians vai ficar em segundo, apesar de tudo, né? Mas tem que ganhar do Huracan, né? Lá, torcer pro América de Cali perder. Uma combinação de resultados aí, mas o Corinthians, com essa vitória de hoje, conseguiu se garantir na segunda colocação. Agora só espera, né? A próxima aí tem que ir bem contra o Huracan na Argentina. Bom, Corinthians foi a campo hoje com. Deixa eu até olhar aqui, mas foi Hugo Souza, Léo Maná, João Pedro Choca, André Ramalho e na esquerda Matheus Bidu. Matheus Bidu. No meio-campo tinha Rian, boa partida do Rian, achei uma partida honesta. Boa partida do Alex Santana também, Charles terrível como sempre, Romero abaixo, Thales Magno. Thales Magno é isso aí, pô. Thales Magno é isso aí, entendeu? Thales Magno nem fede nem cheira. E Hector Hernandes. Thales Magno, quando você pensa que vai, não vai, né? O Hector Hernandes também é outro. Quando você pensa que o cara vai agora, não vai, né? O cara não, simplesmente não consegue demonstrar um bom jogo, mesmo ganhando minutagens, né? Eu acho que isso diz tudo de por que são reservas, né? E diz principalmente sobre o elenco do Corinthians em 2025. A gente pode até ressaltar, Rock, silêncio. A gente pode até ressaltar que o Corinthians conseguiu essa vitória fora de casa, uma vitória importante, mas a gente tem que ver principalmente em base contra quem a gente jogou, né? A gente jogou contra o Racing do Uruguai, que simplesmente os caras não ganham de ninguém, pô. Literalmente, os caras não ganham de ninguém, pô. Os caras têm 0 ponto. Os caras não empatou um jogo. Pô. Os caras perdeu literalmente todos os jogos. Então a gente, óbvio que não pode colocar o desempenho técnico dos jogadores principalmente abaixo de tudo isso, né? A gente não pode chegar e falar que, pô, Bidu fez uma partida de gênio, Alex Santana, Rian fizeram uma partida de gênio. Não, fizeram uma partida honesta, pô. Fizeram uma partida boa. Mas é isso que a gente espera do Corinthians contra o Racing do Uruguai, mesmo sendo o time reserva, né? Mas o que mais me incomoda é o fato de que o Bidu, pelo fato do Bidu ter feito o gol, foi o segundo chute que o Corinthians acertou no gol, acertou no alvo, né? Acertou no alvo, que foi no gol. Se eu não me engano, o primeiro tinha sido aquela falta cobrada pelo Romero. Então isso meio que aponta a falta de criatividade nesse time, principalmente com a ausência do Rodrigo Garro. Porque o Igor Coronado é aquilo. Pelo que eu disse do Thales e do Hector, o Igor Coronado é a mesma coisa. Era um cara que todo mundo pedia para ser titular, era um cara que dizia que queria jogar e demonstrar, mas quando o cara tem os momentos, o cara não consegue render. E hoje a gente viu isso, mesmo com ele em campo, foi até honesto, né? Mas ele não faz uma partida muito aguda, você não vê ele pisando perto da área, você não vê uma finalização dele passando perigosa. Você não vê. Hector Hernandes é a mesma coisa. Thales Magno, Romero. Dá pra entender por que esses jogadores são reservas ou porque a gente sofre principalmente contra grandes equipes mais preparadas com melhor elenco. Principalmente que o elenco do Corinthians é curto. Você tirou o Rodrigo Garro, o que você vai repor? Coronado era na teoria, né? Só que o Coronado não consegue fazer o papel. O Yuri Alberto precisa descansar. Carrilho precisa descansar. É meio foda, não é? Tipo assim, o Corinthians tem um elenco muito curto pra jogar com esse time em 2025, pô. É um time que não rende, parece que não rende, pô. Tem peças ali que dá pra substituir. Dorival tentando colocar o Charles na lateral, improvisando. Dorival rodando bastante o time, só que os jogadores mostram porque não são titulares, né? Tudo bem que a gente pode entrar no mérito dos caras, tipo assim, no teu elenco full, né? Tipo assim, jogar com
ter o time escalado certinho, ter um time bem entrosado. Isso pesa também, mas eu acho que não era para pesar tanto quanto o Racing do Uruguai, né? Mesmo que um time não entrosado, um time que não joga junto sempre, é um time que era para ser bem mais eficiente, bem mais agudo, chutar muito mais vezes contra o Racing do Uruguai. O Corinthians deu 11 chutes e é aquilo que eu falei aqui, eu tô lendo que chutes a gol foram só 2. Posse de bola do Corinthians foi 72%, o Corinthians foi mandante na posse de bola. Tanto é que a gente vê que o Corinthians é um time muito melhor que o Racing do Uruguai, por muito assim. Tipo assim, os caras não tem um ponto desde que começou a Sul-Americana, pô. O Corinthians deu o dobro de passe, teve 86% de precisão, cometeu 13 faltas, tomou 2 cartões amarelos e a gente precisa falar de um do Léo Maná no primeiro tempo. Os jogadores do Corinthians, eles têm a mania de fazer faltas quando não precisa, né? Faltas desnecessárias, entradas desnecessárias. Principalmente o senhor Félix Torres, Mateuzinho, Léo Maná, Martínez, entendeu? Estão nesse bonde aí de fazer falta desnecessária e acabar levando amarelo. Se é contra um time grande, tipo o Racing da Argentina, por exemplo... Irmão, se o Léo Maná tomou o amarelo ali, os caras começam a forçar a bola ali nele, ferrou, pô. O cara tomar o vermelho é facinho, pô. Então o Corinthians e principalmente os jogadores tem que ter muito mais juízo nessas faltas que eles forem fazer, né? Porque não era nenhuma falta de contra-ataque, sabe? Não tinha nem saído de perto da área do Racing ainda. Enfim, mas foi um jogo que não foi muito movimentado. O Corinthians teve 11 chutes, mas só 2 no gol, então não teve chances, né? Tanto é que os caras tiveram só 6 finalizações e nenhuma foi no gol. Foi um jogo que o Corinthians foi dominante, foi controlado, sofreu, mas mostrou resiliência para vencer. Foi um jogo que eu gostei de Alex Santana, Bidu foi bem, João Pedro Choca, eu gostei de ver ele novamente jogando também. É importante esse menino tá voltando, porque eu acho que ele é promissor, tá? Ele não mostrou... acho que o maior potencial dele não. Acho que a gente tem um zagueiro promissor ali, mas precisa de mais minutos, né? E aquela situação contra o jogo do Barcelona do Equador mostrou também, né? Porque ele precisa de minutagem. Alex Santana, Rian. No ataque não teve ninguém que chamou a atenção. E o Roberto apagado, o Romero também. Carrilho quando entra, pô, tem que ter ele, né? Carrilho quando entra é um jogador muito diferente, né? É um jogador muito agudo, um jogador que sabe o tempo da partida, sabe a hora de acelerar, sabe a hora de pausar o jogo e respirar, jogar com calma. Que jogador é o Carrilho? Puta que pariu! Que jogador é o Carrilho? Bom, nos vemos no próximo vídeo aí, no próximo jogo aí, se eu não me engano é domingo contra a Peixada. Valeu aí todo mundo, tamo junto, é nóis.